Oi, gente! Bom dia, bom dia! Vamos fazer mais um vídeo e dessa vez mais um vídeo de devocional. Eu já tô aqui com a minha Bíblia. Aqui em casa a gente sempre faz oração, louvor e palavra e oração de novo. Mas como eu não sou uma boa cantora, nós vamos começar com uma oração e compartilhar da palavra. Amém? Amém, Pai Santo. Graças te damos, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença, de falarmos com o Senhor. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício na cruz, pelo véu que um dia foi rasgado, para que hoje nós tivéssemos livre acesso de chegar até o Senhor. Nós te damos graças por todas as coisas, ó Deus, que o Senhor tem feito. Te damos graças pela paz, pela saúde, pela presença do Senhor, pelo propósito do Senhor na nossa vida. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, ó Deus. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha sondar o nosso coração, ver se há algum caminho mau, ver se há algo que te desagrada, Pai, que o Teu Espírito venha nos convencer, Senhor, para que venhamos viver no centro da Tua vontade. Ó Deus, nessa manhã eu te peço que o Teu Espírito venha trabalhar na minha mente, no meu coração, para que eu venha interpretar a palavra conforme o autor quis passar. Ó Deus, para que eu venha conseguir entender, Pai, a mensagem da Tua palavra e assim compartilhá-la, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro ao Senhor, consagrando ao Senhor esse momento, mais um devocional, para a glória do Teu nome. Amém. E hoje nós vamos ler Efésios 4. Efésios 4. Meu título aqui é A Unidade da Fé. E diz assim: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Há somente um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Glória a Deus. Eu queria compartilhar com vocês, principalmente no meio onde mulheres estão reunidas. De fato, em qualquer relacionamento, dentro dos nossos relacionamentos, há problemas às vezes, coisas que pensamentos diferentes e às vezes esses pequenos problemas nos fazem afastar das pessoas, né? Cada irmã que está no nosso meio, cada pessoa, cada irmão, geralmente essa família vem de uma outra família com criações totalmente diferentes das nossas e aí a gente acaba divergindo. E o apóstolo Paulo aqui está falando sobre que nós, cristãos, devemos andar de forma digna, como a gente foi chamado dentro da nossa vocação, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. É claro que a gente nunca vai ser igual, né? 100% igual, ter o pensamento igual do nosso irmão, da nossa irmã, mas nós precisamos, mesmo com essas divergências, suportar o outro em amor, tendo longanimidade, mansidão, humildade. São coisas básicas para manter esses relacionamentos. Tô falando de algo que eu tenho até vivido muito. À medida que o tempo vai passando, quanto mais pessoas nos rodeiam e estão tendo relacionamento conosco, mais difícil e mais desafios vão chegando.
E aí é preciso estar firmado na palavra para conseguir viver em unidade, porque é a vontade do Senhor. Não que a gente separe, mas que a gente viva em unidade. Então, dentro de um relacionamento, independente da pessoa, se é homem ou mulher, mas principalmente no nosso meio feminino, de muitas mulheres, é necessário muitas vezes a gente abrir mão de muitos pensamentos, de muitas coisas, de gostos, para estar cultivando aquele relacionamento mesmo, né? Porque as pessoas são importantes, né? Fazem parte da nossa vida e devem fazer. Então, como diz a palavra do Senhor, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Para que essa união aconteça, nós temos que estar dispostos a deixar esses pontos aí frisados dentro dos nossos relacionamentos. O amor, a humildade, a mansidão, a longanimidade, para que a gente consiga viver em comunhão com o irmão, em uma unidade. Paulo queria mostrar como a unidade pode ser vivida na prática, mesmo com grandes diferenças intimidantes no nosso meio. Paulo também estava preocupado que os seus leitores gentios adotassem novas atitudes dentro da sua nova identidade. Aquelas pessoas que, ouvindo o evangelho e se convertendo, Paulo aqui, ele está preocupado que eles tenham uma nova identidade, que é a imagem de Deus, de um Deus santo, sagrado e justo. Embora os crentes tivessem diferentes dons e vocações, eles estão unidos em Cristo pela sua fé comum. Vamos ler de novo o versículo 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Quando Paulo diz assim, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, esse andeis, ele quis dizer modo de viver, a forma como vivemos, como levamos a nossa vida no dia, no cotidiano. Os cristãos, eles recebem, somos agraciados por um dom único em todos, que é a salvação por meio da fé. Mas cada membro do corpo de Cristo recebe dons, e esses dons são para servir uns aos outros e para a maturidade da igreja. A unidade da igreja fica muito evidente aqui por isso, porque aqui está falando diretamente da vida de cada pessoa, como nós devemos nos portar dentro da nossa identidade em Cristo, de forma que a igreja continue unida, de forma com que traga união e não separação, porque essa é a vontade do Senhor. Os dons distribuídos separadamente para cada um é isso. É uma ferramenta para ser usada para que o reino avance, para unidade, para que a igreja se mantenha unida, para desenvolvimento e maturidade da mesma. Esse andar aqui, a forma de viver de modo digno, são as obras, né? Nós não somos salvos pelas obras, mas fazemos obras, temos obras porque somos salvos. Então, as nossas obras têm que ser obras boas, dignas, obras de boa fama, de bons olhos, obras para beneficiar o próximo, para a maturidade da igreja. O Senhor foi muito bom conosco, né? O Senhor foi muito bom, porque é muito bom ter irmão, gente. Muito bom ter irmão em Cristo. É uma nova família que você ganha, né? Além da sua família que o Senhor te deu aqui terrena, Ele também te presenteia com a família em Cristo, a nossa igreja, os nossos irmãos em Cristo. E voltando lá no início, não só quero deixar em destaque, não só para desenvolvimento da igreja no todo, nós devemos ter boas obras e andar de modo digno, e nos portar de modo digno, e ver o nosso conduzir da vida, mas também para desenvolvimento dos nossos relacionamentos pessoais,
dos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, fora da igreja também. Essa é o meu compartilhar da palavra, é o que eu queria falar com vocês, e que o Senhor, Ele trabalhe a unidade em Cristo, a unidade dentro do nosso coração, e que através do meditar na palavra, do estudar a mesma, da comunhão com o Senhor, da oração, nós venhamos nos examinar a nós mesmos e ver o que nós podemos melhorar, o que nós devemos mudar, o que nós devemos tirar, para que essa unidade venha reinar no nosso coração, para que a igreja se desenvolva, os nossos relacionamentos, e não só isso, para que nós sejamos testemunhas para as pessoas que nos veem. Em todos os lugares que a gente passa, em todos os ambientes, nós estamos sendo observados o tempo todo, nós somos testemunha o tempo todo. Então, que no nosso falar, no nosso agir, no nosso conduzir da vida, nos nossos relacionamentos, pessoais ou não, que nós venhamos testemunhar a Cristo, e que as pessoas conheçam a Cristo não só pelo nosso falar, mas pelo nosso andar, pelo nosso modo de viver. Amém? É isso que eu queria falar, e vamos finalizar com uma oração. Obrigado, Senhor, pelo apóstolo Paulo, pelo homem do Senhor, que o Senhor usou um dia para escrever essa palavra. Obrigada pelo teu Espírito que o conduziu, que nos conduz a nos portar de modo digno, para manter a unidade da fé. Obrigada, Senhor, porque no teu sangue, Jesus, porque em Cristo nós somos unidos, nós somos um só corpo, chamados, ó Pai, numa vocação. Que o Senhor nos ajude, Deus, a viver assim, a cumprir o teu chamado na nossa vida, conforme o teu querer e a tua vontade. Te damos graça, Senhor, te damos graça por tudo quanto o Senhor tem feito na nossa vida, por poder escutar a tua palavra, e não só isso, por poder viver a tua palavra. Nos ajude, Senhor, a andar na palavra, a andar na fé, ó Pai, de forma que sejamos testemunhas das outras pessoas. Obrigada, Senhor, por tudo. Consagramos a Ti o nosso dia, a nossa vida, que seja para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. E esse é o vídeo de hoje. Até o próximo.